Bom dia, pessoal, tudo bom? Estamos aqui no nosso primeiro dia do CEF, com a nossa edição especial do GBcast, onde a gente vai ter o prazer de entrevistar alguns dos palestrantes. Queria, antes de tudo, agradecer a CZM e a ABF por ter nos ajudado a montar aqui esse espaço, que ficou muito legal. Para quem não me conhece, eu sou Mariana Dias, engenheira geotécnica. Eu fui, diretora do Núcleo Jovem da BMS. Foi onde começou a minha parceria com a Geotecnia Brasil. E hoje aqui do meu lado, para ajudar nessa entrevista, tem uma pessoa muito especial que, quando eu fui diretora do Núcleo Jovem da BMS, eu entreguei o prêmio Geo Jovem para ela. Elisângela, tudo bom? Bom dia. Olá, Mari, tudo bem? Então, aos que não me conhecem, eu sou Elisângela Mazzucci, sou mestre em Engenharia Civil com ênfase em Geotecnia e atualmente trabalho como consultora de Engenharia Geotécnica. E hoje nós estamos aqui com o Otávio Gandolfo. Bom dia, Otávio. Bom dia. Otávio, você poderia se apresentar para a gente? Sim, eu estou aqui nesse evento do CEF11 com muito prazer, né? Eu sou geofísico de formação, né? Frequentando um evento assim, fundamentalmente de engenheiros. A minha formação, eu me graduei primeiramente em física, né, pela PUC de São Paulo. Quando eu terminei a física, eu fui para o lado das geociências e aí eu fui fazer a geofísica, onde eu me formei em 91. Me graduei em Geofísica pela USP. Depois eu fiz meu mestrado pela Unesp, Rio Claro, 97, e meu doutorado em Geociências pela USP, né? Então eu saí de uma escola de Geofísica, fui para Geociências, mas sempre trabalhando muito com a parte de Geologia e, mais recentemente, muito com o meio de engenheiros também, o que é bastante prazeroso para mim, né? Mesmo sendo geofísico, trabalhar com um público diferente, né, da minha área, mas um público bastante importante aí, né, pra gente, tecnicamente. Otávio, eu sei que a gente está no comecinho ainda, né? Segundo dia, mas aí o que você está achando do CEF? Você já consegue ter alguma visão, alguma opinião? Sim, eu posso falar alguma coisa, né, Mariana? Porque eu tive já no CF10, apresentei um curso, né, e uma palestra também, então foi muito bacana, adorei, né, esse evento, e novamente agora o Ilan me convidou novamente para o CF11 para apresentar, participar de uma mesa redonda, na verdade, né, vai ser uma palestra pequena, né, dentro na mesa redonda, no espaço que nos cabe, mas muito importante estar aqui novamente nessa outra edição para mim, né, que é o CF11. Estou bastante satisfeito, encontro alguns amigos, ex-colegas que já trabalham no IPT, é sempre bom estar nesses eventos. E, Otávio, já que mencionaste, como a sua palestra estará agregando aqui no CEF aos engenheiros geotécnicos, principalmente na área de fundações? Pois é, né? A geofísica, né, ela vai fazer sempre uma investigação do subsolo, né, por métodos indiretos. E essa é uma informação que ela vai dar dados que vai agregar para o engenheiro geotécnico, né? Porque a geofísica ela é mais um ensaio que investiga o subsolo, né? Como vários ensaios que vocês conhecem, como, por exemplo, o CPTU, SDMT, o Vanitest, a sondagem com torque, etc e tal, um pressiômetro. A geofísica é mais um ensaio, né? Então ela agrega informações, sem dúvida nenhuma. E, infelizmente, nas escolas de engenharia, né, aqui no Brasil, pelo menos, a matéria da geofísica não é ministrada para esse pessoal, né? Então a gente sempre tenta complementar, né, dando curso, etc e tal, e a gente sempre vê muita receptividade dos engenheiros por mais um ensaio que vai estar agregando bastante para o conhecimento do subsolo. Eu confesso que os primeiros ensaios geofísicos que eu tive que olhar, para mim foi algo muito abstrato, assim, né? Eu tive muita dificuldade e depois, à medida que você vai se inteirando mais, você vai conhecendo um pouco mais, faz todo sentido, dá muita clareza. E aí eu te pergunto, o que você vê para a geofísica, para o futuro da geofísica? Você vê alguma modificação, algo assim? Sim, só pegando um gancho que você falou, né, Maria? Acho que o que você falou um pouco é um erro um pouco nosso dos geofísicos de como você vai apresentar um dado para o engenheiro, né? Você apresenta uma sessão toda coloridinha, bonitinha, né? Para aquela camisa de hippie, assim e tal. Eu quero entender nada. Então, o que nos cabe, né, pegar aquele dado que a gente sabe, né, processar, interpretar e passar para uma linguagem que o engenheiro civil, o engenheiro geotécnico entenda, né? Então, esse é um grande desafio. Então, eu faço uma meia-culpa da nossa parte aí, que a gente tem que realmente aproximar a linguagem do geofísico com o engenheiro geotécnico. Sua pergunta mesmo, desculpa, me atrapalhei. Se você vê alguma mudança para o futuro, perspectivas na Sim. geofísica. Eu acho, né, que
Uma primeira perspectiva que eu vejo é cada vez os engenheiros geotécnicos utilizarem mais esses ensaios, né? Verdade. E eu acho que eles estão utilizando graças muito à evolução tecnológica, nos equipamentos geofísicos que permitem fazer muitas medidas no campo em pouco espaço de tempo. Os softwares melhoraram muito o processamento, a precisão dos resultados, né? Então eu vejo que a geofísica para a engenharia civil em geral, na geotecnia particularmente, ela só tende a crescer nos próximos anos, eu tenho certeza disso aí. Só fazendo um adendo, eu tenho usado muito para a gente investigar matacões, né? Muitas vezes a gente tem um terreno, aí pega uma sondagem mista aqui, outra aqui, e ali você não sabe muito bem a região que está. E aí a geofísica, na hora que você faz aquele mapeamento, ela tem ajudado, pelo menos nos ajudado bastante, né? Sim, o pessoal usa muito a eletroreatividade para Isso. verificar matacões, tem casos de bastante sucesso, então ela sempre pode estar agregando alguma coisa, como eu acabei de comentar para vocês, né? Otávio, hoje nós temos 2 ensaios, o paralelo sísmico e o ensaio de perfilagem magnética. Você poderia nos explicar as vantagens e as desvantagens do uso desses ensaios nas fundações? Sim, esses ensaios, particularmente, são ensaios que utilizam, né, métodos de geofísica já conhecidos, né, para investigar a profundidade de um elemento de fundação, né, fundador desconhecido, obviamente, né. Então, são ensaios que você tem que fazer um furo do lado da fundação e você descer com sensores, né, para você fazer o seu ensaio e você determinar com uma boa precisão a profundidade de uma fundação. O ensaio sísmico ele utiliza a propagação de uma onda sísmica, né, você usa uma marretinha, um geofone de furo e um sismógrafo, você faz toda a análise do seu sinal para determinar a profundidade da fundação. E o ensaio magnético, a perfilagem magnética, você vai usar uma sonda que tem um sensor magnético nela. Então ela vai estar respondendo a armação, né, as ferragens que está presente no elemento de fundação, certo? E o sísmico não, o sísmico responde à parte, né, que é o concreto e solo, certo? A parte mais dura e a parte não tão dura quanto um concreto, né? Então, na verdade, esses dois ensaios eles se complementam, né? O que a gente tem observado na prática é fazer os dois ensaios juntos, se você tiver a oportunidade. Você faz dois ensaios para você chegar praticamente no mesmo resultado. Um pode complementar um não bom desempenho de um, né, em relação ao outro, né? Então a gente recomenda sempre fazer dois ensaios. Aliás, isso vale para qualquer ensaio geofísico, né? Você, por exemplo, no estudo do solo, assim, né, matacão, outra propriedade do solo, a gente recomenda sempre usar mais de um ensaio, né? Você pode usar os ensaios sísmicos e a eletroatividade, por exemplo, né? Então, é sempre recomendado. Igual você vai fazer na medicina, você vai fazer um exame não é suficiente, você vai ter que fazer outro exame, né? Às vezes um ultrassom não é suficiente, você vai partir para ressonância, né? Aí com os dois laudos, o médico já te dá já um bom diagnóstico, né? E na geofísica não é diferente. Em termos de custos, é muito diferente de uma sondagem, um ensaio geofísico? Porque a gente, na construção civil, a gente tem muito hábito de só pedir SBT, 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 e o custo é muito superior. Você consegue falar sobre isso? Olha, Mariana, o custo da geofísica, ele tem necessariamente que ser mais baixo que o custo de uma sondagem, certo? Olha. Né? Porque senão você vai fazer sondagem, né? Então, ele tem que ser um custo menor, né? Tem que ser um custo... E a geofísica tem essa vantagem, você vai enxergar um volume, né, do seu subsolo muito maior, né? Um método indireto, menos que uma sondagem, porém você vai estar enxergando num volume maior, digamos assim, né? E a sondagem será complementando essa informação, mas a geofísica, ela tem que necessariamente ter um custo menor do que uma campanha de sondagem, não tem a menor dúvida. Legal. Otávio, houve alguma investigação geofísica que foi mais desafiadora ao longo da sua carreira? Eu tinha combinado, a gente falar de caso de insucesso, eu estava brincando com as meninas aqui, caso de insucesso para geofísica, eu podia ficar falando aqui umas 10 horas sem parar, né? Porque a gente método indireto, técnicas novas, né? O subsolo é sempre desconhecido, né? Então, brincadeiras à parte, mas eu gostaria de falar de um trabalho desafiador que foi na obra do submarino nuclear em Itaguaí, né? Que era um aterro hidráulico. Tinha uma investigação, teve uma investigação geotécnica lá, né, intensa, e também teve um ensaio geofísico, que era o downhole, né, que você colocava o geofone no furo e gerava a fonte na superfície, fazendo uma investigação até a profundidade dos furos. Um deles chegou até 45 metros, né, para tirar informações, né, de parâmetros de rigidez do solo, né. No caso era a velocidade da onda S, na qual te calculava a rigidez.
Só que, né, esse tipo de material, esse aterro hidráulico, era um material ruim para se propagar a onda, né? Então você imagina você fazer um ensaio, né, descendo o geofone de 1 em 1 metro até 45 metros, né? Então foi desafiante e era um trabalho de muita responsabilidade na época, né? A empresa que nos contratou, a grande construtora na época que nos contratou, estava passando por auditoria também. Nós fomos praticamente auditados por uma empresa estrangeira que queria ver os dados, tudo, né? Então a gente teve que fazer o trabalho assim, muito bem feito e no final deu tudo certo, né? Foi tenso, mas foi bom. É bom você sempre ser assim, sabatinado, né? Que você acaba aprendendo, né? E fazendo um bom trabalho, né? Otávio, aqui para a gente encerrar, você tem algum conselho para os jovens, tanto os físicos, geofísicos ou geotécnicos aí que estão entrando no mercado? Bom, eu que tenho filhos, já estão grandes meus filhos, mas o conselho para jovem é o seguinte, né? Se alimentem bem, façam esporte, bebam bastante água, não fumem, não bebam em excesso, né? Não, as brincadeiras da parte de novo, o meu conselho, independente da formação, seja geólogo, engenheiro, seja geofísico, né? Apesar, né, de toda essa evolução que nós estamos vendo hoje de IA, né, de toda a computação, nunca deixe de estudar os fundamentos, né, das disciplinas que você vai fazer na faculdade, né? Por mais que você vai ter que trabalhar com IA, alguém vai ter que alimentar esse IA, ou alguém vai ter que fazer uma boa pergunta para IA, né? Então, se você domina os fundamentos, você vai ser um cara muito mais bem preparado, independente da sua área de formação, né? Então, esse é o meu conselho aí para os jovens profissionais aí que estão vindo por aí. Muito bom. Otávio, muito, muito obrigada. Essa foi a nossa primeira de muitas palestras que vão acontecer. Palestras não, entrevistas. De muitas entrevistas que vão acontecer aqui. Até a próxima. Obrigada. Quem sabe faz ao vivo, né? Obrigado, agradeço, Mariana, tá? Geotecnia Brasil pelo convite, pelo CEF, está aqui no CEF 11. Muito obrigado a todos.